Oi, gente, vamos lá para mais um vídeo. Hoje é Provérbios 9, então... Hoje é dia 9, então Provérbios 9. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o caminho da sabedoria. Vou fazer a leitura e, como sempre, comentar os versículos que mais fazem sentido para mim. Você faça a releitura na sua casa, porque assim, eu vivo um determinado momento, você vive outro. Então, a Bíblia, o Espírito Santo vai falar comigo de uma maneira e com você de uma outra maneira. Então, eu sempre convido as pessoas a fazerem a releitura, para ter também um outro discernimento, um outro entendimento da palavra de Deus, ok? Vamos lá? O caminho da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. As colunas da sabedoria, gente, primeira coluna, comunhão com o nosso Deus, comunhão espiritual. Aí vem o conselho, vem o entendimento, conhecimento, vem a sabedoria, né? Temor do Senhor e fortaleza. Quando nós temos esse conglomerado, nós finalizamos com a fortaleza. Veja bem, começamos com a comunhão espiritual. Quando nós temos comunhão espiritual, a gente consegue ter um entendimento melhor, a gente consegue sentir as impressões espirituais, ou seja, ouvir os bons conselhos, tá? A gente acha o conhecimento, a gente acha a sabedoria, porque assim, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio um bom livro, eu começo a ter sabedoria. Quando eu começo a aplicar esse conhecimento que eu adquiri, quando eu começo a aplicar essa sabedoria que eu adquiri, aí eu passo a ter mais entendimento, mais conhecimento. Aí vem o temor do Senhor, ou seja, a gente começa a ter mais respeito pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, pela vida, pelo nosso corpo, pela vida do outro. E com isso nós temos mais fortaleza, ficamos mais fortes, ou seja, teremos sim problemas, diariamente teremos problemas, mas no Senhor nós estamos fortalecidos, tá bom? Então vamos lá, no versículo 2. Já abateu seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. A sabedoria nos convidando para uma, como que eu posso dizer? Para uma refeição, para uma comemoração. Tipo, venha, venha, eu tenho uma mesa farta. Aqui está dizendo de alimento, mas não é só alimento. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, é como eu disse ali no primeiro versículo ali, nós temos o bom entendimento, temos conselho, temos fortaleza, temos a prudência, entende? Aqui ó, já ordenou a seus criados e está convidando a todos. Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho aqui, que tenho misturado. Porque assim, aqui está dizendo de alimento sólido para a carne, mas a sabedoria é mais que isso, é espiritual. A gente sobe de nível quando a gente tem mais conhecimento, quando a gente busca diariamente a comunhão espiritual. Ok, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma a afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. É assim, gente, a gente precisa ter bom senso. Nem todo mundo quer ouvir, e nem todo mundo está preparado para ouvir. Então nós precisamos ter o bom senso para sabermos a hora de falar com aqueles que querem e que precisam de uma ajuda. Jesus não saiu por aí oferecendo ajuda para todo mundo. Os que queriam ser ajudados, queriam e precisavam ser ajudados, eles de alguma forma se movimentavam para chegar até Jesus. Você acha que Jesus, como sendo Deus, ele não sabia das necessidades de todos nós, ele não sabe das nossas necessidades? É claro que ele sabe. Ele sabe de tudo que precisamos, só que ele está esperando o nosso movimento.
Ele está esperando a gente chegar e falar: Jesus, por favor, entra no meu barco. Me ajuda a passar por essa turbulência. E aqui tem uma questão, tá? Jesus não vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Ele é Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito para que possamos crescer. Então você vai fazer vários pedidos, mas ele vai dar aquilo que a gente precisa para crescer. Então precisamos ter maturidade. E aqui eu estou dizendo para mim mesma porque não é fácil. Você quer uma coisa, você planeja uma coisa, você faz um planejamento, você entrega nas mãos do Pai e dá total livre-arbítrio para Ele. Porque o nosso Deus não é um Deus invasivo. E aí Ele vai fazer pra gente aquilo que Ele acha que precisa ser feito. Porque Ele tem toda a sabedoria. E Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então Ele vai fazer sim. Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E às vezes o que precisa ser feito é exatamente aquilo que precisamos. E tá tudo bem. Mas às vezes o que Ele vai fazer não é exatamente aquilo que precisamos. Que queremos. Mas é o que precisamos. E precisamos estar de braços, de coração aberto, de mente aberta para entender isso. E é preciso um nível de maturidade para a gente entender isso. Mas vamos lá. Não repreendas o escarnecedor, né? A gente já falou. Porque tem uma questão aqui, por exemplo, Jesus ele mostra muita obediência ali quando ele está no finalzinho, né? Que ele fala pro Pai, né? Ele pede pro Pai afastar o cálice, ou seja, a crucificação. Porque ele sabia que ele ia receber o pecado do mundo todo. Mas ele deixa o Pai seguir o fluxo. Ele não fica, oh, meu Deus, tira de mim, não. Se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Se a gente for parar para pensar, meu Deus, todo o pecado do mundo foi depositado em cima de Jesus. Todo o pecado do mundo foi depositado em cima de Jesus. Se eu com os meus pecados já é pesado para mim, você imagina todo o pecado do mundo jogado nas costas de Jesus. Eu tenho uma impressão, isso é coisa minha, mas eu tenho uma impressão de que a dor da crucificação não foi tão pesada para Jesus. Eu acho que o que mais doeu foi o pecado do mundo. Eu sou mãe. E eu acho que ver a minha filha sofrer, por exemplo, quando eu levava ela a tomar, ela tem 6 anos hoje. Quando eu levava ela a tomar vacina, eu doía nela e doía em mim. Nós duas ficávamos emocionadas. Agora você pensa, sei lá, qualquer decepção, fechei aqui o notebook, qualquer decepção, qualquer que elas tenham na escolinha, dói em mim também. Aí eu vou conversando com ela, a gente vai chegando no entendimento. Agora você pensa para Jesus, toda a dor do mundo ali nele. Pensa agora também na mãe dele, Maria, vendo o filho dela. Porque querendo ou não, tudo bem, não vou entrar na questão se faz ou não milagre, essa questão toda, porque a religião católica tem muita devoção a ela e a gente precisa respeitar isso. Mas ela também foi uma grande mulher. Aos 16 anos, virar e falar assim, eis aqui a serva do Senhor. E agora se a gente parar para pensar em quem foi Maria para ser a mãe de Jesus, realmente deve ter sido uma pessoa muito pura de coração. Davi também. Por mais que Davi pecou, mas Davi era rápido em se arrepender, em pedir perdão e não errar mais, não cometer mais o mesmo erro.
Eu acho que é isso que falta para nós hoje. Sim, errar. Eu erro sempre. Todo mundo erra. A questão é se arrepender. A questão está em nós nos arrependermos dos nossos pecados e não errar, não voltarmos a errar mais da mesma forma, ou seja, no mesmo pecado. Cometer o mesmo pecado novamente. Então, assim, a gente peca, a gente erra, a gente entende que errou e não volta mais a pecar naquilo. Pede perdão, se perdoa, pede perdão ao Pai, às pessoas que estão ali envolvidas, né, que foram afetadas por aquele erro que eu cometi, me perdoo e não volto mais a pecar naquilo. Eu acho que aí é que tá a diferença, sabe? Porque o que acontece? Hoje a gente erra ou alguém erra conosco. Aí a gente até libera o perdão para a pessoa, só que aquilo fica remoendo dentro de nós. Então, aquilo fica nos corroendo. Eu sou terapeuta e eu trato muitas pessoas que têm essas questões de não liberação do perdão, da dor, do sofrimento. Ah, mas você não perdoou fulano? Perdoei sim, mas aquilo tá dentro de mim. É porque assim, a pessoa até falou, não, tá bom, vamos continuar vivendo. Só que ela não se perdoou. De alguma forma ela tá se culpando por aquilo. E eu ainda arrisco dizer que ela também não teve uma comunhão direta com o Pai para ter um entendimento daquilo. Então aquilo fica dentro dela. Perdão é uma coisa muito... Eu entendo que o perdão, ele vai em 3 pontos. E aqui eu não estou falando de que da vítima ali no momento ou da pessoa que cometeu o pecado. Eu estou falando do perdão. Independente se eu sou vítima ou não, eu preciso ter a comunhão com o Pai. Eu preciso liberar o perdão. E eu preciso me perdoar. E aí, parando para pensar aqui agora, tem exatamente a ver com a cruz. Eu não tenho uma cruz aqui, tenho esses brinquedinhos aqui. Vamos lá. Supondo que isso aqui seja a cruz. Deu até certo, ó. Supondo que isso aqui seja a cruz. Eu estou aqui, passei por uma decepção, não importa se fui eu quem errei ou se erraram comigo, não estou entrando nesse mérito aqui. A questão é, eu preciso ter uma comunhão aqui, direta com o Pai, para eu entender o que aconteceu e não ficar sofrendo com isso. Preciso também me perdoar, me entender. Se eu fui a vítima, entender que me ofereceram aquilo, mas não era aquilo que eu merecia. Então eu escolho rejeitar, me limpar, pedir para o Espírito Santo me tirar de dentro de mim tudo aquilo que não agrada ao Pai, tudo aquilo que está me fazendo sofrer. Então o Espírito Santo vem e limpa, porque o Espírito Santo não é invasivo. Ele não vai entrar aqui. Não, ele vai entrar se a gente convidar, se a gente confiar nele. E aqui, perdoar verdadeiramente, perdoar a pessoa que me fez o mal. Perdoar aquela situação. Então, comunhão com o Pai, me perdoa e perdoa a pessoa. Eu acho que aí sim acontece o perdão, acontece o entendimento, acontece a libertação. Digamos que é uma teoria minha, assim. Bom, eu não sei se tem alguém que já falou sobre isso, né? Mas eu comecei a pensar nisso agora. Né? Eu acho que o perdão, ele é em 3 vias. 3 vias. Precisa ter um entendimento em 3 vias. Aqui, ó, não repreenda o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Quando a gente dá uma instrução para uma pessoa sábia, ela começa a pensar. Faz sentido? Não faz sentido? Entende? Não entende?
O escarnecedor, não, para com isso, eu já sei aqui, já tá resolvido aqui. Não quer nem saber. Você vai falando, você começa a falar com ele de um assunto sério, ele começa a andar, ele sai. Ele não quer nem saber. Vamos lá. Ó, não repreende, aqui. Dá instrução ao sábio e ele fará-se mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará a sua doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho do santo a prudência. O temor do Senhor é respeito, que foi o que a gente leu lá das 7 colunas, que é a comunhão com o Espírito Santo. Temer ao Senhor, gente, não é ter medo, que é um Deus castigador. O nosso Deus, ele não é castigador, gente. Ele não é esse daí. Um Deus mau, bravo, que vai te punir, que vai te mandar pro inferno. Não é, não. O nosso Deus, se você realmente pegar a Bíblia e ler, você vai ter um entendimento. É por isso que eu falo, leia. Leia a palavra. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, pronto para perdoar o tempo todo. O tempo todo ele quer nos perdoar. O tempo todo ele quer estar junto da gente. Só que a gente fica com graça. Sabe, graça que eu falo assim, não quer ler, não quer ter tempo. E aí na hora do desespero, na hora da necessidade, começa a correr atrás. Mas lá quando você estava no bem bom, lá na vida boa, na época das vacas gordas, você estava tendo comunhão com o Espírito Santo? Você parava para agradecer? A gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus para toda hora. É para alegria. Ele quer também desfrutar da vida com a gente. Então ele quer no desfrute, ele quer na alegria, igual um casamento, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Nunca foi prometido pra gente que nós, não tem nenhuma palavra na Bíblia que está dizendo que nós viveremos dias de paz, que nunca teremos problemas. Então nunca foi prometido pra gente que nós só vamos viver na época das vacas gordas. Não, vamos viver na época das vacas magras também. A questão é, precisamos o tempo todo estar em comunhão com o Pai. Na alegria, na tristeza, na dor, na pobreza, na riqueza, em tudo. E buscar sempre aprender em tudo. Não é ficar ali, por exemplo, ficar ali só, tipo, na época da tristeza, pedir uma ajuda. Na hora da alegria, não falar nada. Ou na hora da alegria, ficar em comunhão com Deus. Na hora da tristeza, se afastar. Não é nos dois momentos. Entende? Em todos os momentos. E quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, a gente acha prudência. Porque por meu intermédio se multiplicarão os teus dias. E os anos de vida se te aumentarão. Pelo intermédio da prudência, da sabedoria, da comunhão com o Espírito Santo, os nossos dias serão multiplicados. Um dia tem 24 horas, mas para aquele que tem conhecimento, discernimento, prudência, constância, o dia de 24 horas é como se tivessem mais horas, porque a gente multiplica as nossas horas. A gente não consegue gerir o tempo, mas a gente consegue ter gestão no tempo. Só que para ter gestão do tempo a gente precisa de sabedoria, de prudência, de comunhão, de inteligência, de gestão emocional. Se fores sábios, para ti serás sábios, e se fores escarnecedor, só tu suportarás. Verdade. Bom senso, gente. Nossa, é desafiador viver com uma pessoa que não tem bom senso. Eu convivo com gente que não tem bom senso. É desafiador. Mas é preciso. Se é um familiar, é preciso. Entendeu? Mas o ideal é ter bom senso. O caminho do tolo. A mulher louca é alvoroçada, é simples e nada sabe. Aqui eu vou acrescentar a pessoa louca, porque tanto homem quanto mulher, tá? Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade. Meu Deus, como eu vivi vendo isso. Pessoas sentadas à porta da casa, não com um bom livro, mas sempre para observar a vida alheia. Sempre com um comentário maldoso, sempre com uma reclamação. E põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo:
Quem é simples, volte para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Gente, Provérbios é um livro escrito há mais de 1000 anos, não sei lá quantos anos, escrito por Salomão, filho de Davi. Mas é como se fosse para agora. Tudo bem, hoje em dia as mulheres não ficam, as pessoas não ficam mais na porta das casas. Hoje em dia tem a internet. Então eu vou mandar uma mensagenzinha aqui para reclamar da vida, para falar do outro, a minha vida tá tão sem graça que eu vou ver como é que tá a vida do outro na internet, eu vou criticar a vida do outro na internet. É isso que acontece. Hoje em dia não se põe mais uma cadeira na porta de casa. Hoje em dia se pega o celular. Ao invés de olhar para dentro e avaliar a própria vida, vou falar no celular. Vou reclamar no celular. Vou ligar para um amigo, vou reclamar, vou mandar uma mensagem para o outro, vou reclamar. Vou criticar a vida do outro. Mas os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quem vive com pessoas desse jeito, quem convive com pessoas desse jeito, eu falo que tem uma morte em vida, vivem como zumbi. Levanta, trabalha, volta, celular, reclamação, crítica, o rendimento, ou seja, trabalha o mês inteiro, o dinheiro não dá pra nada. É esquisito? A vida é muito mais que isso, gente. Se nós todos os dias das nossas vidas, nós começássemos a, independente do que acontecesse, levantasse um pouquinho mais cedo e buscasse primeiro a comunhão com o Pai, louvor, eu acho que as coisas seriam mais leves. Ninguém promete que... É igual o médico não promete a cura. Ninguém promete que os dias serão de paz, sempre de paz, mas serão de sabedoria, de prudência, de entendimento. E aí sim eu acho que entra aquela questão que a gente costuma falar, a paz que excede todo entendimento. A gente começa a ter mais paz. Mesmo no meio das guerras, mesmo em meio à confusão, porque as nossas emoções estão aterradas, estão firmadas em Cristo, na palavra. Então a gente começa a viver mais em paz, mesmo passando por muitos problemas. A gente começa a entender as coisas. E aquela partezinha ali que a gente não entendeu, a gente confia no Senhor. E em algum momento nós iremos entender. Pensa nisso. Hoje é segunda-feira, uma nova semana está começando. Escolha mais comunhão com o Espírito Santo. Escolha honrar mais as pessoas, a história das pessoas. Se tem alguém que está te incomodando, se afasta. Se afasta em amor, em respeito. Só se afasta. Pensa nisso. Nós não somos obrigados a conviver com pessoas que não nos fazem bem, mas precisamos respeitá-las, honrá-las, mas não precisamos conviver com elas. Podemos nos afastar e, por nosso exemplo, quem sabe elas mudem o comportamento. Tá bom? Esse foi mais um vídeo, tá? Obrigada pela sua atenção. Deus abençoe você e a sua família. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. E até a próxima. Curta e compartilhe o nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer.
Aqui tem conteúdo de valor diariamente para você e para sua família, tá bom? Obrigada, fica com Deus e até a próxima.